Eu sou Beto Brito, do canal Espírita, @Beto Espírita, tudo junto, pela plataforma YouTube, também pelo Facebook e pelo Instagram. Nós estamos aqui no evento de comemoração do 107º ano de fundação do Grupo Espírita Irmão Fego, aqui no bairro Siqueira Campos, na nossa querida Aracaju. E eu estou aqui com o nosso confrade espírita, Rafael Lavarini, esse nome às vezes eu confundo. Rafael Lavarini, com quem muito me honra a sua participação no nosso modesto canal. Rafael, eu vinha de casa, inclusive, ouvindo e vendo pelo YouTube, a transmissão muito boa, e como lhe disse aqui no começo, como Marta perdia a melhor parte, enquanto Maria, encantada com os afazeres da recepção com o Mestre Jesus lá em Betânia, eu perdi a boa parte que era estar presente. Mas vim assistindo pelos recursos que hoje nos facilita a internet. E o objetivo aqui é para você, internauta, que está nos acompanhando e nos segue no canal, que não teve a aventura de estar conosco nesse evento, absorvendo pessoalmente, tete a tete aqui com o nosso querido Rafael. Por isso que eu vou perguntar, Rafael, e gostaria que você, no resumo que lhe for possível, porque o tempo que você falou seria muito pouco, esse assunto é fantástico e requer muito tempo. Mas eu queria que você desse um spoiler aí dessa assertiva, dessa perícope tão bonita de Jesus. A cada um será dado segundo suas obras. Paulo também vai falar em uma de suas epístolas algo semelhante, não é? A semeadura, nós somos livres para semear, mas escravos para colher. Algo analogamente na mesma trilha, né? Então, Rafael, fale um pouco sobre essa assertiva. O que é a cada um segundo suas obras na visão espírita? Sim, antes de tudo eu quero agradecer, Beto, pelo carinho, tá? Pela conversa, pelo bate-papo, pelo abraço, né? Que não está registrado no vídeo, mas que a gente sabe que é extremamente importante. Por isso que uma casa como o Irmão Fego completa 107 anos, porque um trabalho para perdurar por tanto tempo precisa de fraternidade, precisa de abraço, precisa de carinho, precisa de conexão, não é? Então, dentro dessa perspectiva do tema, e relacionando isso à doutrina espírita, nós acreditamos muito que não existe espiritismo sem cristianismo. Então, quando Jesus fala cada um segundo as suas obras, a gente entende que isso está totalmente conectado e ligado também ao livre-arbítrio, não é? E a responsabilidade que a gente tem com as nossas escolhas diárias. E quando nós falamos também de cristianismo, de Jesus, de consequência das nossas escolhas, a gente fala do dia a dia, a gente fala das coisas simples, das escolhas simples, que é isso que realmente nos transforma. Não adianta querermos nos tornar santos do dia para a noite, mas no pouco, nas pequenas mudanças comportamentais, sempre alinhado ao Evangelho, a gente consegue alcançar esses objetivos. Eu acho muito profunda essa questão filosófica. Jesus era o maior dos filósofos também, né? Quando ele disse que nós somos livres para semear. Ele não usou essa palavra no texto, a cada um segundo suas obras, mas, e de fato, nós podemos semear toda e qualquer semente. Não obstante, seremos escravos e obrigados a colher na proporção justa daquilo que semeamos. Mas quem é Rafael? Para o nosso internauta que não conhece ainda, acho que poucos. Mas você que não conhece ainda o Rafael, fale um pouquinho, Rafael, no meio espírita, inclusive na sua atividade particular. Sim, eu sou psicólogo de formação. Eu trabalho na área da psicologia, trabalho na parte clínica, trabalho em empresas. E dentro do movimento espírita, na verdade, meu sonho era ser padre, né? Desde criança eu queria ser padre. E uma avó muito católica me incentivava a isso. Até o dia que eu percebi que padre não podia casar, né? Esse era meu sonho, era casar, ter filhos. E meu avô, como conviveu com Chico Xavier por mais de 40 anos, ele na época me disse, olha, você pode ser espírita e pode casar e pode ter filho. Aí eu achei muito bom e pode pregar o evangelho. Foi a parte boa, né? Foi a parte boa. E aí, desde muito novo, né? A gente frequenta a casa espírita, comecei a fazer palestra com 16 anos, lá na minha terra natal, em Sete Lagoas. E o espiritismo, acho que acima dos livros que a gente tem publicado, já são 13, das palestras que a gente faz, o mais importante são os laços que a gente cria, né? Então o Rafael, ele é apaixonado
pelo Espiritismo, principalmente pela oportunidade da gente conhecer pessoas, da gente criar laços e assim a gente praticar aquilo que Jesus ensinou, que é a fraternidade. Você disse uma coisa interessante, Rafael. Você gostaria de ser padre, portanto um sacerdote, mas tornou-se um sacerdote, não um sacerdote dogmático, mas um sacerdote que está pregando a palavra do Senhor Jesus, está fazendo aquilo que ele disse, ir de pregar pelos 4 cantos do mundo. Exatamente. A gente não precisa de vínculo religioso para poder levar o evangelho adiante, muito menos falar, né? Exato. É a nossa postura que nos coloca perto do Cristo. Rafael, você tem mais alguma coisa a falar? Fala um pouquinho mais sobre o que você falou aí, porque o internauta, pelo que você deu esse pequeno spoiler, deve estar ávido por ouvir mais um pouco. Sim, então eu vou dar, na verdade, uma dica. Não lhe cortando, inclusive você que é internauta, esse é um canal eminentemente espírita, mas não impede que você que é irmão de crença evangélica, católica, até você que se diz ateu, graças a Deus, tá? Quando a dor vem, então assista, que você certamente estará acrescendo na sua vida. Sim, na verdade eu quero só fazer um convite. Acessem também o canal do Grupo Espírita Irmão Fego, que aqui vocês vão ter no canal todas as palestras do evento, não só a minha, a que eu fiz recentemente, que nosso irmão Beto mencionou, mas de todas as pessoas que estão aqui participando. Então fica o convite, o Grupo Espírita Fego, vocês podem acessar aqui no YouTube mesmo, vão ter acesso a todo esse evento que está maravilhoso. Então, agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele ok, like, como a gente fala, compartilhe, dê sua opinião. Agora, compartilhe para que outros tenham acesso a esse vídeo e a plataforma mantenha o canal alimentado, por entender que é um conteúdo de interesse, tanto que você está compartilhando. Rafael, eu quero lhe agradecer, em nome, não sou procurador do Irmão Fego, mas em nome da casa, eu quero agradecer pela sua honrosa participação, já lhe desejando uma boa viagem para aquela maravilhosa Campina Grande e suas considerações finais. Eu que agradeço, Beto, o carinho, o convite, e como eu disse no início, o abraço, né, a fraternidade, que é o mais importante, e que a gente possa utilizar sempre o Espiritismo para conhecer mais Jesus. Grande abraço a todos. Mas vamos dar um abraço agora físico que está ali na câmera. Vamos sim. Obrigado, meu irmão. Valeu. Que Jesus te abençoe. Bem, gente, seguindo aqui o nosso bate-papo com os participantes desse evento comemorativo pelo 107º ano de fundação do Grupo Espírita Irmão Fego, eu estou agora aqui com o nosso confrade Jorge Godinho Barreto. Jorge é presidente da Federação Espírita Brasileira, com quem nós vamos entabular um pequeno diálogo, dado as atribuições que exigem o pouco tempo. O tempo aqui é curto. Jorge, quem é Jorge Godinho, aqui para o nosso internauta? Olha, eu sou um cidadão brasileiro, eu tive a felicidade e também a responsabilidade, porque eu nasci no lar espírita. E ao longo da minha existência, a doutrina espírita que foi assim me orientando para que eu pudesse estar hoje com mais de 70 anos, quase chegando a 80, e poder ter uma vida em momentos de deliberações, ter um parâmetro que me balizou em muitos momentos ao longo da minha existência, que é justamente a doutrina espírita. Quer dizer que podemos dizer, de certa forma, que você é um sucessor, um dos sucessores do nosso querido Bezerra de Menezes, né? Depende do ponto de vista, né? Porque o doutor Bezerra de Menezes, ele foi um espírito missionário. Eu digo presidindo a federação. Isso. E a boa comparação não faz mal também, né? Não, você tem razão na forma que você está falando. Ele foi um espírito missionário à época, junto com Vitecu Sampaio. Vitecu Sampaio. E a partir de então, todos aqueles que vieram sucedendo à presidência, é claro que, tendo ele como referência, passa a ser sucessores. Como também teve os antecessores, se nós colocarmos ele como ponto de referência, que deve ser colocado sim, porque não foi um espírito já na sua encarnação naquele momento, a reencarnação dele, veio com esse propósito já estabelecido por Ismael naquela sua existência, que ele cumpriu de forma muito peculiar,
de maneira paternal, como ele sempre se dirige, né? Porque ele foi um homem público, ele foi militar, foi médico, foi político, e no momento em que ele conheceu o Espiritismo, ele entendeu que tudo aquilo para ele era novo, mas na realidade não era, porque era novo aqui, consciência, né? Ele já, aquilo para ele já era o que ele tinha em si e que apenas veio despertar. E a partir daí ele aderiu ao movimento espírita e veio declarar isso diante de um público de 2.000 pessoas que imaginavam que ele ia fazer uma conferência sobre outros temas, e aí ele se declara espírita, né? Causou um certo até tumulto na família a respeito, mas ali ele assumiu pela primeira vez a presidência da Federação Espírita Brasileira no ano de 1889. Isso, de certa forma, também aumenta a responsabilidade dos que estão na cadeia de presidente da FEB, sucedendo aquele e outros tantos luminares que vieram antes, não é, Jorge? Ele é um paladino da união e da unificação. Certo. Desde o momento em que ele lançou as bases da união, da unificação enquanto encarnado. Veio a desencarnar em 1900 e daí até os dias de hoje ele vem cada vez mais esclarecendo, orientando com as suas mensagens, né, ao movimento espírita, não só do Brasil, como do mundo hoje. Porque essas suas responsabilidades, elas se ampliaram ao longo desse período, desde a sua desencarnação. Jorge, eu sou daqueles que não me prendo muito a essa questão de quem foi fulano numa encarnação pretérita. Mas corre a boca grande que Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra, o médico dos pobres, né, que ele teria sido a reencarnação última aqui do pequeno Zaqueu, que subiu no Sicômoro para ver Jesus. O que é que você me diz? Olha só, essa informação é o que corre. Há uma obra que é de Eurípides Barçanufo, que é chamado A Grande Espera. É uma obra desconhecida, mas está aí à disposição. Se você desejar conhecê-la, você entra aí nesses, por exemplo, na Amazon. Já acatei a sugestão, já vou adquirir, porque eu gosto de ler. Ali há uma informação dada pelo próprio Chico, que vem na própria obra, e que eu confirmei certa feita com o Divaldo, o Peltão Divaldo. Dizem que foi Zaqueu, mas aqui diz que o doutor Bezerra foi Lissandro. Lissandro, à época, era um homem que liderava os essênios na época. E o nome do livro, A Grande Espera, era porque os essênios aguardavam a chegada do Messias, eles sabiam disso. Então ali você tem 4 personalidades, na realidade 4 não, 3. Você tem Lissandro, você tem Marcos e você tem aquele que andava de cavalo em busca da chegada do Messias, até o dia que realmente o Messias visita-os, ainda jovem, e dá-lhes uma informação, que é uma convocação, para que eles abandonem aquele tipo de vida que era muito disciplinada, isolada da sociedade, para ele estar próximos aos aflitos, aos doentes, aqueles que necessitavam realmente do consolo. É quando eles abandonam. E ali nós vamos encontrar espíritos que, em encarnações recentes, foi Caíba Schutter, Eurípides Barçanufo e o doutor Bezerra de Menezes. Então, esta obra, ela traz esta informação que contradiz a isto, que eu não vi escrito em lugar nenhum, que foi Zaqueu. Que ele teria sido Zaqueu. Eu ouço as pessoas falam. Você sabe que se fala muito, né? Daí a minha pergunta. Mas nesta obra tem uma informação que o próprio Chico colocou e que está registrado na obra. Então é importante que as pessoas leiam e naturalmente tirem as suas conclusões, né, a respeito. É muito lógico, porque o espírito da estatura do Dr. Bezerra, de Caíba Schutter, de Eurípides Barçanufo, certamente já são espíritos que vêm trabalhando para o Cristo
talvez há mais de 10 encarnações. E naquela época, o Lissandro, ele já era um espírito bastante evoluído, comparado com Zaqueu. Eu fiz a pergunta proposital até para esclarecimento. Perfeito. E eu costumo dizer o seguinte, nos grupos de estudos em que participo na nossa Casa Espírita, o Cristo Consolador, diz, olha, se determinada personalidade notória no movimento espírita foi esse ou aquele vulto lá atrás, até nos tempos da Palestina, do Cristo, isso para mim é irrelevante. O que é relevante de fato é quem ele está sendo agora. Porque é um espírito da envergadura de Bezerra de Menezes, o Chico Xavier, o próprio Divaldo, o Caio Bachuto, de quem eu tenho um livro lá, Parábolas, que é fantástico, e outros. Então, esses certamente já têm uma trajetória bem mais longa que a nossa. Claro. E o seu raciocínio está correto, porque, veja bem, as encarnações, elas são solidárias. Sim. Então, hoje, eu posso usar um termo que está na moda, nós estamos surfando na onda, na crista da onda das nossas encarnações passadas. Gostei do termo. Bem as futuras, nós estaremos também de forma solidária, colocando extras, dependendo do que nós vamos fazer, estamos fazendo no curso, para que desfrutemos lá à frente. Então, um espírito como o Dr. Bezerra, Caio Bachuta, Eurípides de Bassanufo e tantos outros que já foram citados, eles são espíritos que já acumularam experiências ao longo da existência e que o Cristo se utiliza desses recursos, dando-lhes tarefas, missões, para que ele possa ajudar o Cristo, eles possam ajudar o Cristo na cristianização da humanidade. Jorge Gondim, presidente da Federação Brasileira. Jorge, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação, em que muito me honra, e não vou mais tomar seu tempo, que sei das tarefas. Então, eu quero agradecer e pedindo sua opinião final resumida. Qual a importância de um evento como esse para o movimento espírita, não só do Estado, mas de âmbito? Nós sabemos que o trabalho que nós realizamos, não só os espíritas, todos os seres humanos, sim, é um trabalho de ambos os planos da vida. E quando nós nos reunimos em nome de Jesus, conforme ele estabeleceu, quando 2 ou 3 se reúnem com esse propósito, a presença dele se faz. Ele disse que está no meio, né? Exatamente. Então, um evento como esse, nós temos no plano espiritual, com toda certeza, um evento semelhante, onde a espiritualidade se utiliza dos recursos que são emanados do próprio ambiente, porque aqui todo mundo converge com um único ponto. Nós estamos com a mente, com os corações voltados para o Evangelho do Cristo, para a doutrina. E, naturalmente, o plano espiritual aproveita esses instantes e estas vibrações, utilizando os recursos próprios da natureza para beneficiar a humanidade. Não só aos que estão aqui, no bairro, na cidade, talvez o país, e até essas regiões de conflitos, que hoje nós observamos que precisam de condições apropriadas para que a paz se instale, no acolhimento daqueles que estão não só vivendo este momento na nossa dimensão, como aqueles que já passaram para a dimensão espiritual. Bem, eu conversei com o Jorge Godinho, já agradeci agora pessoalmente, novamente, Jorge. Fico muito grato. Que Jesus seja sempre contigo. Obrigado. E continue nessa jornada como um dirigente da nossa federação, distribuindo essas informações tão importantes e esse conhecimento que você é portador. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço a você também. Continue com o seu trabalho, que de uma forma ou de outra você está divulgando essa mensagem consoladora. Certo. Obrigado. Bem, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, aqui no evento de comemoração do 107º aniversário do Grupo Espírita Irmão Fego, essa casa, se não me falha a memória, mais antiga espírita de Aracaju, e eu estou aqui com Luzimeire Paixão, que está atualmente presidente, não pela primeira vez, ela não quer dizer quantas vezes já foi, a gente pula essa parte, né? Meire, eu começo perguntando, o porquê desse nome, Irmão Fego? Quem foi Fego? Certo.
Então, a nossa casa, com 107 anos, ela começou em 1918 com Basílio Peralva. Basílio Peralva, desconhecido para essa geração, foi o pai de Martins Peralva, que hoje é conhecido pelas obras que deixou no movimento espírita, quando ele trabalhou ao lado do nosso querido Chico Xavier. Então, Basílio, ele participou da construção da ferrovia Bahia-Sergipe. E passando pela cidade de Buquim, ele viu uma jovem sentada na calçada, olhou e se apaixonou. E nessa paixão, em 15 dias, estavam casados. Ele comprou uma fazenda lá em Buquim e foram morar. Como já era de família espírita lá de Minas Gerais, ele começou a fazer o evangelho em sua residência, com os funcionários, e estendia à população, à comunidade carente. Por ter mediunidade de cura, ele saía fazendo curas. Naquela época, você sabe que a medicina, o médico para essa comunidade carente não existia. Então, era através das orações e do seu magnetismo de cura que ele atendia essas pessoas. No período seguinte, ele é convidado aqui pelos dirigentes do município, que não era prefeitura, tinha outro nome, eu não vou me lembrar agora, convidou para fazer o traçado das ruas do bairro Aribé, que hoje é aqui o Siqueira Campos. Então foi ele que desenhou aqui as ruas desse bairro. Ele veio então para a cidade de Aracaju, e os pacientes que ele tratava por processos obsessivos, esquizofrenia e outras doenças, vinham para a residência dele para fazer tratamento. E nesse continuar, ali na Rua das Laranjeiras, irmão Feigo, que era, nessa época, é o Feigo Nazário Pimentel, trabalhava aqui na rodovia, aqui na leste, ferroviária. E uma irmã dele passou por um processo obsessivo. Ele então levou para a casa de Basílio para fazer o tratamento. Chegando lá, conheceu Basílio, ficou com Basílio participando, aprendendo a ler o Evangelho. Ele era analfabeto, Feigo, mas Basílio ensinou a ele a ler o Evangelho e descobriu que ele também tinha mediunidade de cura. Então os dois davam os passes nos pacientes, tudo isso na casa do Basílio. Nessa época, o nome do grupo espírita era Grupo Espírita Humildade. Aí Basílio desencarna, Feigo continua o trabalho, mas já na casa dele, não mais na casa do Basílio. Não era nessa... Não era aqui, era na Rua das Laranjeiras. Ah, na Rua das Laranjeiras. E Feigo morava ali em frente à leste. Então, uma casinha de porta e janela. Tinha um poço no fundo, onde ele pegava água, colocava num porrão, que você vai ver uma réplica ali no salão de passe. Então, aquela réplica era do porrão que ele tinha em casa. E ficava ali na janela, as pessoas passavam, ele conversava, falava do Evangelho de Jesus e dava um copinho de água. Água fluidificada pelas suas mãos. Quando veio para aqui? Quando veio para aqui, foi o seguinte: Feigo desencarna. Aí vem Lívio Pereira junto à equipe, que na época era Daniel Monteiro, Milton Santos. Então esse grupo de pessoas, Feigo tinha adquirido esse terreno. E Lívio, que era então presidente da União Espírita, veio ajudar os companheiros aqui. Lívio, por ser uma pessoa mais esclarecida, era funcionário do Ministério da Agricultura, foi registrar em cartório o Grupo Espírita Humildade, que até então não era registrado. Como ainda temos muitas casas assim nos dias atuais. Embora não tenha um registro, mas tem um registro do amor espiritual, que é a verdadeira prática do Evangelho. Isso aí, né? Não tem dúvida. Como dizia Francisco de Assis, o Evangelho tem que ser pregado, ou tem que ser vivenciado. Quando possível, se prega. Pronto. Então, Lívio foi fazer essa parte, que era, então, registrar o grupo. E no registrar o grupo, ele mudou o Grupo Espírita Humildade para homenagear Feigo. Aí ficou o Grupo Espírita Irmão Feigo.
O nosso querido Antônio Monteiro de Jesus, quando ele fazia a contagem do tempo, ele conta do registro de Grupo Espírita Irmão Fego. E seu Silvio conta, como o próprio Martins Peralva, conta da época de fundação pelo pai, 1918. Então, a nossa data, 107 anos, é do nascimento do Grupo Espírita Humildade, porque nós não perdemos a humildade, até porque Irmão Fego era a humildade encarnada. Que bom, Meire. Você falou em Martins Peralva, que muita gente no meio espírita conhece a sua obra, mas não sabe que ele é aqui de Buquim, não é? E a história dele é interessante, né? Ele vai para Minas Gerais por uma questão de saúde, que é recomendado ir para lá, a questão serrana, os ares melhores, e depois ele fica por lá. Fica. E nada por acaso, vai se encontrar com o nosso baluarte, Chico Xavier. Então, o tratamento dele foi feito por Dr. Lourival, foi até meu professor na área da saúde, né, da medicina. E então, Dr. Lourival recomendou a ele, ou ele buscava no Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, ou ia para as Minas Gerais. E aí, como ele já era espírita, né, foi procurar quem? O nosso querido Chico foi para Minas Gerais. Podia procurar melhor, né? E Chico o curou, né, da TB, a doença que afetou muita gente, muitos desencarnaram, a tuberculose, e Chico Xavier o curou através da mediunidade pela nossa querida irmã Sheila. Meire, para a gente estar falando aqui da história do Irmão Fego, eu queria que você falasse para o nosso internauta que está seguindo a gente nesse momento, nesse evento, quem é Luzimeire? Ah, Luzimeire é uma pobre coitada que vem daqui, da Nossa Senhora do Socorro, chega a Aracaju aos 6 anos de idade, vem cursando, sempre tive assim, dentro de mim eu sabia que eu tinha uma tarefa a cumprir, e durante muito tempo não sabia o que era católica, porque quando a gente não tem religião nenhuma, nós somos católicos, e a igreja esporadicamente, mas eu ia mais à igreja quando a minha alma pedia, era na hora que as igrejas estavam fechadas, entre aspas, sem o momento da missa, porque naquela época as igrejas ficavam abertas. Era. Eu trabalhei... Você então não nasceu no lar espírita, não é mesmo? Não nasci no lar espírita, mas aos 12 anos eu tive um tio, Antônio Garcês, algumas pessoas podem lembrar dele, porque ele foi um dos trabalhadores do movimento espírita naquela época, principalmente ajudando em construções de casas espíritas, mas o trabalho dele ele fazia na sua residência. Então eu tive esse contato aos 12 anos. Aos 15, ele me deu de presente o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E eu peguei aquele Livro dos Espíritos com 15 anos, numa noite. Comecei às 8, terminei às 4 da manhã. Era uma sede de chegar até a última questão do Livro dos Espíritos. Aí eu tive contato com a doutrina. Esse contato ficou guardado em mim, assim. Eu lia, parecia que eu sabia daquilo, que nada era novidade para mim. Mas somente aos 30 e poucos anos eu vim realmente caminhar para a doutrina espírita e procurei o caminho da redenção com a nossa querida Célia Araújo, que me acolheu. Estudei o Evangelho com ela, depois estudamos o Livro dos Espíritos. E aí, seu Silvio, eu fui fazer uma visita às creches, porque eu trabalhava na creche do SESI, e vim fazer uma visita às creches. E passando por aqui, eu conheci a creche Irmã Sheila. E quando eu falei com o seu Silvio, eu quero contar isso, porque assim, quando eu fui conversar com o seu Silvio, fui muito bem recebida, eu e a assistente social lá da nossa creche. Aí quando eu fui conversar com o seu Silvio, ele me mostrou, olha, aqui é um consultório médico, mas a nossa pediatra viajou, era uma colega minha que foi morar em Brasília, e aí ele disse, estamos há 2 anos em pediatra. Quando eu levantei o olhar, eu bati com a foto de Irmã Sheila. Aí as lágrimas desceram. Eu disse, seu Silvio, a partir de terça-feira eu estou aqui. Eu venho fazer, então, o atendimento médico às crianças da creche.
Eu saía do SESI e passava aqui. Mas até então não era a doutrina, era a médica, a pediatra, que vinha atender as crianças da creche. Enquanto isso, eu estava também no caminho da redenção fazendo os estudos. Aí um dia ele disse assim: doutora, a senhora vai fazer a palestra tal dia. Eu disse: eu Silvio, eu não sou palestrante? Ele disse: não, mas a senhora vai estudar o tema e a senhora vai fazer. E aí eu vim e fui ficando, me afastei do caminho da redenção e coloquei meus pés aqui no Então, quando eu perguntei quem é Luzimeire, você omitiu essa parte, né? Eu estou falando com a doutora Luzimeire, de formação e especialista em pediatria. Em pediatria, Luzimeire, porque aí é outra coisa. Eu gostaria de ficar amanhã toda aqui ouvindo suas histórias, que são fantásticas, e você, internauta, certamente gostaria. Mas, dada a exiguidade do tempo, vamos resumir agora aqui. Sim. Quais são as atividades Desta casa que são exercidas aqui nessa casa para a comunidade espírita e não espírita, que a gente frisa bem esse detalhe, para os necessitados da alma e do corpo. O primeiro dia da semana, que é o domingo. O domingo nós temos aqui o trabalho doutrinário à noite, e aí o trabalho doutrinário é domingo à noite. Nós temos na segunda pela manhã o culto do Evangelho com Eurípides Bassanufo, né, sobre assistência espiritual de Eurípides Bassanufo. Foi um pedido nosso à Igorina, tia Igorina, lá em Sacramento, que esse culto é feito lá em Sacramento às 9 horas, desde a época de Eurípides. E depois de tantas visitas que nós fizemos, eu pedi a tia Igorina para poder abrir esse culto aqui. Então, dia de segunda-feira, às 9 horas, nós fazemos o culto do Evangelho no lar. Os internautas estão convidados, se quiserem participar. Amanhã nós teremos. E as palestras aqui? Tem palestra praticamente todo dia aqui, né? Então, como eu estou falando do trabalho doutrinário, eu incluí, então, o estudo do Evangelho, mas aí a gente continua. Terça-feira à tarde, a gente tem palestra pública e quinta-feira à noite, às 19h30. Mas nós temos, então, o trabalho de estudo. O estudo da doutrina, às quartas-feiras, presencial. Nós temos o estudo das obras, a Revista Espírita, as obras de André Luiz e a codificação. Então, tudo isso na quarta-feira. Na verdade, aqui parece uma universidade, dia de quarta, porque são muitas pessoas, graças a Deus, que compõem esse grupo de estudo. Temos o trabalho assistencial, né, a promoção social, que se realiza no campo da distribuição de cestas básicas, com o Projeto Integrar. Além da doação da cesta básica, nós temos o café da manhã com esse grupo. Tem uma parte terapêutica, né, onde se divide em várias salas, um grupo de 80 assistidos. Nós ficamos, cada grupo, com 20 pessoas, fazendo uma terapia da alma. Temos também o enxoval do bebê, o enxoval da gestante. Temos o café noturno, às terças-feiras, e cada grupo de estudo realiza uma vez por mês um trabalho assistencial. O grupo nosso é do Evangelho, a gente faz café na rua. Tem um grupo do Livro dos Espíritos que faz uma visita ao abrigo Isaías, lá em São Cristóvão. Tem outro grupo que visita o SAMI, que não é mais SAMI, tem um outro nomezinho, hoje eu estou esquecida. Mas, assim, a gente está sempre exercitando naqueles que estão estudando a doutrina espírita, a prática do bem, a prática da caridade. E temos a evangelização da infância e da juventude. Isso, para você que não conhece a doutrina espírita, querido internauta, isso é doutrina espírita. Isso é espiritismo com Jesus. E um detalhe, eu sempre digo, nas oportunidades em que tenho de usar a palavra, a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente cristã, 100% Cristo. Eu conversei aqui com Luzimeire Paixão, médica, pediatra, e presidente dessa casa, uma confreira da doutrina espírita, dedicada à obra, a quem eu quero agradecer pela sua participação, Meire, e desejar para esta casa que os espíritos amigos, bondosos ceareiros do Cristo, que aqui dirigem esta casa, em nome do próprio Cristo, que continue sempre a dar suporte
para a obra do Cristo continuar e se manter cada vez mais forte. Que Jesus abençoe a todos, abençoe essa casa e seja sempre com todos. Muito obrigado, Luzimeire. Eu queria acrescentar, só para fazer jus, Pois não. ao grupo da sopa, que é um grupo que distribui sopa uma vez por mês, lá no bairro Santa Maria, há mais de 17 anos. Então, faz o evangelho, atende as crianças, também evangelizando crianças, e ao final distribui a sopa e os pães para aquele dia. E fazer também jus à AME, Associação Médico Espírita, que faz uma parceria com a gente, né, fazendo curso de capelania, cursos de passe, cursos de... agora nós estaremos fazendo com ela a parceria no mês de setembro, né, o seminário para os nossos irmãos suicidas, sobre o suicídio, que tem sido assim fantástico esse seminário, quando vários psicólogos vêm para fazer atendimento. São 14, 15 psicólogos que se doam em 2 dias, sábado e domingo, para atender a comunidade. Então, assim, a gente procura ampliar o máximo o nosso atendimento. E não falei do atendimento fraterno, que é a porta aberta para tantas pessoas que chegam em aflição. E eu vou dizer a vocês, eu sempre estou dizendo, alertando, que hoje a maior miséria não é a da fome verdadeiramente, mas é a miséria, é a dor da alma. A dor da alma tem corroído os corações humanos. A dor emocional. A dor emocional, gente. Quem trabalha com entrevista na casa espírita, quem acolhe, sabe disso. A gente fica, às vezes, surpreso com a quantidade de pessoas que aparentemente bem vestidas, com boa aparência física, em condições sociais, que nós dizemos, não, esse não passa nenhuma dificuldade. Mas a dor da alma é irreparável. Então, gostaria muito de que todas as casas espíritas abrissem as suas portas para receber essas pessoas em aflição. E o Evangelho de Jesus, com certeza, é o que nós temos de melhor. É o medicamento, é o bálsamo, é a fonte que jorra em esperança e fé para aliviar as nossas dores, que são próprias da nossa humanidade, mas que Jesus, com certeza, espera que cada um de nós atenda uns aos outros, dando àqueles que chegam o melhor de nós. Um abraço, um carinho, um ouvido que escuta. Isso, um olhar de carinho, de afeto, isso sara muitas feridas. Então eu aproveito para encerrar dizendo, você que está em aflição, procure o melhor tratamento. Chama-se Evangelho Terapia. Muito obrigado a você por estar nos assistindo e siga esse canal, @Beto Espírita, tudo junto, minúsculo, e na playlist você vai ver essas e outras conversas, palestras, artigos, sempre ligados à doutrina espírita. É um canal eminentemente espírita. Muito obrigado, muita paz, que Jesus seja com todos. Muito obrigado.